Pompe, 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 pompe. E é com essa música que eu dou as boas-vindas, senhoras e senhores, a mais um episódio do Tigrada Podcast. O podcast melhor nome da internet brasileira e o único que te ajuda a fugir da esquizofrenia diária. Eu estou de volta. Obrigado, muito obrigado. A minha alegria é ver a alegria de vocês. Eu não estou sozinho nessa. Muito obrigado. Bom, mais uma vez aí eu demorei mais de um mês para publicar um episódio completo aqui. Caso você seja uma das duas pessoas que acompanha esse programa aqui, você deve ter percebido que as últimas duas postagens, os dois últimos vídeos aqui desse canal foram só cortes, porque o que vinha acontecendo é que eu colocava o microfone para gravar, gravava 2 horas, quando eu ia escutar, tava uma completa merda e sobrava apenas 10, 15 minutos de programa. Na verdade, que o título é A e tem a foto do Léo Lins, eu comecei a gravar, fiquei puto falando do assunto do Léo Lins e parei de gravar. E pássaros fazendo barulho na minha janela. Bom, estamos de volta aí no Tigrada Podcast. Hoje eu tô gravando esse programa num horário diferente. Tô gravando pela manhã, por isso que talvez eu esteja um pouco mais animado que o normal. E eu vou tentar transformar esse programa num programa semanal, como a ideia sempre foi. Tá bom? Então é isso aí. Hoje eu acordei, né, e resolvi ver um conteúdinho leve hoje pela manhã para poder me preparar para esse programa, para poder entrar no clima desse programa, e eu acordei assistindo compilados de Ataque de Pitbull. Fofíssimo, maravilhoso, porque apareceu pra mim um vídeo de um cara falando como se defender de um ataque de Pitbull. Eu achei as dicas dele uma merda, porque ele falou que o método correto de você se defender de um ataque de Pitbull é chamar o Pitbull pra porrada, entendeu? Você vê o Pitbull vindo na sua direção, você se prepara pra luta tal qual um lutador de boxe, com os punhos erguidos em frente ao seu rosto, que também não faz o menor sentido, porque se tem um lugar que o Pitbull não vai atacar o seu rosto, né, eu acho que o resto do corpo inteiro ele é capaz de atacar, eu acho que não o seu rosto, né? E aí ele falou, é porque isso parece que você é maior. Não parece, né? Porque se você tá com a pose de lutador de boxe, você não tá expandindo a sua área, né? Eu acho que se você não quiser ser ser atacado por um pitbull, você deve comer muitos cheeseburgers, não é mesmo, pessoal? Primeira piada do programa aí pra você, tá? E aí eu fiquei vendo esse vídeo e lembrei que essa semana eu vi uma idosa, uma velha, na rua com um pitbull, né? E isso me deixou muito preocupado, porque assim, uma velha que já tem aquelas mãos trêmulas, que ela tá com um pé na cova e o outro no sabonete. Caso você não tenha entendido essa analogia, é um pé na cova e o outro no sabonete para escorregar e cair dentro da cova. Então, isso quer dizer que ela está à beira da morte. É isso que esse ditado quer dizer. Então, quando eu vi essa velha com esse pitbull, era um pitbull gigante, pra mim, aquela velha era basicamente uma roleta russa gigante. Roleta russa? Roleta russa o nome, né? É isso. Uma roleta russa gigante. Que todas as pessoas que passavam por ela apertava o gatilho
E aí seria a sorte da pessoa, se ela iria morrer ou não. E aí quando eu passei por ela, assim que eu passei pela roleta russa gigante, eu fiz... caralho, não fui eu que fui pro caralho nesse momento, tá bom? E caso você seja dono de pitbull, eu tenho outra dica pra lhe dar. Uma dica melhor do que a dica que o suposto domador de cães deu, que é dê cerveja pro seu pitbull. Porque teve uma vez que eu tava num bar e eu conheci um carioca nesse bar. Sabe aquela galera que fica no bar eternamente porque quer fugir de casa, porque não tem mais paciência de ficar em casa, porque odeia a própria casa? Era um desses caras, meio boêmio assim, o cara era carioca, tá ligado? E ele tava nesse bar. E ele tava com um cachorro dele, que por acaso era um pitbull. E aí esse cara, ele tava bebendo, né? E ele é aqueles cara que gosta de fazer amizade, de falar com todo mundo, de ficar trocando ideia com as pessoas, que eu odeio essas pessoas. São pessoas muito felizes pro meu gosto pessoal, tá? E aí ele trocando ideia e tal, e ele começou a fazer o que eu achei que era uma piadinha, né? Ele começou a falar: ah, esse meu cachorro aqui, ele adora uma cerveja. Ah, ele, porra, cachaceiro, é cachorro alcoólatra. E eu ri, né? Falei, que boa, muito boa essa piada, né? E ele, olha aqui, meu copo tá até vazio. Aí eu, olha que legal. Ele bebe a cerveja, coloca a culpa no cachorro, olha só, pra não dizer que é alcoólatra. Que legal, que bacana, uma boa piada. E aí a cerveja dele acabou e ele pediu outra. Essa outra cerveja chegou, ele encheu o copo e começou a virar na boca do seu belo cachorro, né? E aí eu fiquei, caralho, ele tá indo um pouco longe demais pra fazer a piada. Tá bom já, né? E o que acontece é que ele deu o copo inteiro pro cachorro. E o cachorro claramente sabia o que era aquilo, já tinha provado aquilo e tava bebendo, tipo, opa, mais um copo. Estou bebendo mais um copo, entendeu? Só que esse pitbull aí, ele foi o pitbull mais dócil e abobado que eu já vi na minha vida. Parecia que era um Golden Retriever no corpo de um pitbull. Então, caso você seja dono de pitbull e tenha medo que ele seja agressivo, dê cerveja pro seu cachorro. Ou caso você caso um pitbull venha lhe atacar, né? Você ande sempre com álcool no seu bolso e injete. Injete? Não dá pra injetar, né? De alguma forma, faça com que o cachorro ingira aquele álcool, que ele vai ficar ótimo e dócil, tá bom? Então esse foi o começo aí do programa, eu dando essa dica aí pra vocês, que caso vocês tenham pitbull, caso vocês estejam sendo atacados por um pitbull, dê álcool para o pitbull, que tudo vai ficar bem, tá bom? Deve fazer mal, né? Deve fazer mal pra caralho, na verdade, dar álcool pra um pitbull. Deixa eu perguntar pra inteligência artificial. Vamos ver o que ela tem pra me dizer. Opa! Quais as consequências de dar cerveja para o meu cachorro? Cerveja é tóxica para cachorros. O álcool pode causar desde vômitos e diarreia até problemas neurológicos graves e coma. O lúpulo, outro ingrediente da cerveja, também é perigoso para eles. Ué, se você acha... Então, basicamente, o efeito que o álcool tem num cachorro é o mesmo que tem nos seres humanos, né? Então não tem problema, dê álcool pro seu cachorro, assim como você deve dar álcool pra sua criança quando ela estiver chorando. Tá bom, pessoal? Jamais faça isso. Álcool é extremamente tóxico para cachorros e crianças. Ele tava me escutando ainda. Sérios à saúde. Caralho, cala a boca, cara. Cala a boca. Se você está tendo... O que mais teve essa semana aí, né? Essa semana teve a grande matéria do Fantástico sobre
a maconha. Na verdade, era sobre Ice, que caso você não saiba, é tipo cachaça. A analogia mais fácil de fazer é que a cachaça está para a cerveja, assim como o Ice está para o prensado de favela, entendeu? É basicamente a mesma substância que dá a brisa, que é o THC, só que um é bom pra caralho e forte, e o outro é peba, fudido, e você corre o risco de tá fumando crack sem querer, entendeu? Porque eu tenho quase certeza que alguns traficantes de favela colocam crack no prensado para que as pessoas voltem a comprar o, entre aspas, prensado delas. Mas tá tudo bem, porque se tiver pelo menos um pouquinho de maconha, você está livre de qualquer problema, porque a maconha, ela é divina, tá bom? E aí teve essa matéria aí do Fantástico que serviu basicamente para demonizar a erva, né? Eles a matéria começa com uma música super dramática mostrando um dealer, né? Porque quem vende ice é dealer, quem vende prensado é traficante. E a matéria começa mostrando esse dealer aí, mandando foto e postando no status do WhatsApp, que pra você que não sabe também, essa é a maneira mais fácil de você comprar droga, quer dizer, comprar maconha hoje em dia, né? Você salva o contato de um dealer ou de um traficante e ele vai postar nos próprios status dele fotos de droga com um belo catálogo, né? E você pode achar Ice lá também, se você quiser. E a matéria começa super dramática e aí aparece o relato de um contador que ele fala que começou a fumar Ice, né, para se aproximar da filha dele. Você já ouviu falar de cinema? Você já ouviu falar de museu, parque, viagem em família, filme com pipoquinha na sala de casa? De todas as formas que você poderia ter se aproximado da sua filha, você realmente achou que a melhor delas era fumar maconha, fumar ice com a sua filha, meu amigo, meu querido contador de 60 anos. E aí a gente tem também, né, essa... O Fantástico, ele chegou num ponto, né, que ninguém duvida mais do Fantástico. Todo mundo acha que o Fantástico é uma das fontes mais confiáveis do jornalismo, né? Mas todas as vezes que eu... Desde meu cérebro... Meu cérebro... Todas as vezes que eu via esse tipo de matéria que tem um cara nas sombras com um modificador de voz e falando relatos, eu sempre achei, cara, isso aí é um ator, tá ligado? Não tem pra que esse cara... Entendeu? E o cara... Esse contador que estava drogado, ele não tinha muito o que perder, eu acho, tá ligado? Ele já tava internado, entendeu? Então, essa história do contador que começou a fumar maconha pra se aproximar da filha tá muito mal contada, tá bom, Dona Globo? Eu quero a prova, eu quero o RG desse rapaz, eu quero o número do telefone dele, que eu, pessoalmente, vou ligar pra ele pra tirar essa historinha limpo, tá? E aí deu o que falar, né? Os maconheiros ficaram aí horrorizados e putos com essa matéria, né? E aí tem toda a história desse contador, uma história super triste. E eu confesso que durante a matéria eu cheguei a me emocionar, tá? Eu cheguei a ficar bem mal, eu cheguei a chorar um pouco, inclusive. Foi um momento bem triste, assim, da matéria, eu diria. E eu queria passar esse momento aqui pra vocês, porque eu acho que algo tem que ser feito sobre isso, né? E eu vou passar esse momento aqui pra vocês, que é esse aqui.
Pra você que tá no áudio, eu vou colocar As drogas aqui. apreendidas foram incineradas. As drogas apreendidas foram incineradas. Nesse momento, eu estava no meu descanso dominical, né? Durante o programa do Fantástico, sentado no sofá assistindo essa matéria, né? E eu não estava gostando muito da matéria, ela não estava me emocionando tanto, mas quando apareceu essa cena aqui, pessoal, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito triste. Olha a quantidade de felicidade que está sendo jogada no fogo. Tá entendendo? E esses caras aqui também, eles são meio burros, né? Eles não deviam estar de máscara aqui. Eles deviam estar aproveitando, né? Olha isso aqui. Olha quanta felicidade. Se eu sou um cara desse aqui, 2 sacolinhas dessa aqui, pelo menos, vai ficar escondida atrás de uma dessas máquinas, entendeu? Até a hora de eu largar pra eu poder pegar elas e tomar meu rumo. Porque ninguém vai dar falta, porque já ia tudo pro fogo, então foda-se. E eu teria aí 2 sacos desse, o quê? Eu acho que eu teria aí 2 semanas de felicidade, entendeu? Então, devia ter um aviso no começo dessa matéria de gatilho, né? De genocídio de plantas, sabe? Um aviso aí de goré, né? Nessa matéria, tá bom? Essa é a minha opinião sobre a matéria do Fantástico sobre a maconha. Tiveram momentos muito tristes e de uma violência tremenda com a audiência da Globo, e eu queria uma retratação deles, tá bom? Que mais? Tipo assim, o problema de você falar sobre maconha no Brasil hoje, por exemplo, de você defender a maconha no Brasil hoje, de você se assumir maconheiro, é que uma das principais, né, figuras que são assumidamente maconheiros, eu não tô falando da galera que, porque a maconha é divina, a maconha é uma planta transcendental, a maconha é medicinal. Cara, bate no peito e fala que tu é maconheiro e que tu gosta de, quando sai do trabalho, fumar 2 baseados e ficar extremamente burro pra não ter que pensar na desgraça que é a tua vida, cara. Fala logo isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não precisa dar nenhuma desculpa. Porque é... Como é que eles falam? É uma erva milenar, não é milenar, ancestral, e ela faz com que a gente se conecte com a espiritualidade e os nossos ancestrais. Para, cara! Tu gosta de fumar maconha, pedir 5 hambúrguer, ficar jogando videogame, até dormir na cadeira feito um nerd fudido. É isso que tu gosta de fazer, cara. Tá tudo bem, entendeu? E aí o problema de você se assumir maconheiro e não... Estou usando meu remédio. Toma no cu, cara. É que a principal figura do Brasil que é assumidamente maconheiro, né, que fuma maconha aí à torta e à direito na frente das câmeras, é o Monark. E que, assim, não entrando no mérito político do Monark, né? Não vamos entrar nesse lado agora. Entrando no mérito de comunicação do nosso querido Monark, né? De concatenação de ideias, de forma de se expressar, de raciocínio, né? Eu acho que não é um bom exemplo de você bater no peito e se assumir maconheiro e as pessoas terem um exemplo de maconheiro tal qual o Monark. Só que a minha questão com o Monark é que eu acho que ele foi injustiçado, entendeu? Por exemplo, eu fumo maconha, tá ligado? Só que eu não venho gravar o programa chapado, sabe? Muito menos se for um programa que eu vou estar entrevistando alguém. Isso não é uma entrevista. Cara, eu entendi, tá? Que eu vou me filmar conversando com outras pessoas e fazendo perguntas de curiosidades que eu tenho sobre ele.
Isso é o quê, cara? Isso é uma entrevista. E aí eu acho que ele foi extremamente injustiçado, talvez, porque eu não teria a menor capacidade de apresentar um programa chapado. Eu não teria a coragem de apresentar um programa chapado. E um agravante pro Monark é que, além dele estar sempre chapado, ele é burro. A gente pode concordar, eu acho que 90% das pessoas concordam que o Monark é burro. Você pode até concordar com as teorias da conspiração que ele compartilha, porque ele viu em algum lugar, tá ligado? Mas ele é burro. A gente sabe que ele é burro. Só que ele não é um burro qualquer. Ele é um burro que acha que é inteligente. O que já é um agravante absurdo, porque aí tudo que você pensa, tudo que passa pela sua cacholinha, se você se acha inteligente, você acha primeiro que tá certo, você vai achar que tá certo, e que todo mundo tem que aceitar o que você tá falando porque você é inteligente pra caralho, entendeu? Só que você só é burro e maconheiro, e aí quando você é burro e maconheiro e se acha inteligente, tudo que você fala, meu amigo, parece genial na sua cabecinha. Quando eu tô chapado, por exemplo, eu gosto de escrever. Eu escrevo bastante quando eu tô chapado. Só que eu, como uma pessoa normal, sei que daquelas de 100% das coisas que eu escrevi, 20% já estão boas, outros 20% eu preciso revisar e corrigir, e os outros 60% é merda absoluta. Entendeu? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Uma pessoa normal, quando fala, sabe, quando tá chapado e fala umas teorias absurdas, ela para, depois que ela fala, ri pra caralho e fala, caralho, tô chapado, velho. Entendeu? Isso é, é o que uma pessoa normal faz. E o Monark poderia ser esse tipo de pessoa. Só que o que acontece? Venha comigo na minha teoria, tá bom? O que acontece? O Monark fumava pra caralho, né? Eu não sei se vocês sabem, eu não sei quem aqui acompanha o Flow há muito tempo. Eu acompanhava o Flow no começo, quando ele surgiu, porque eu já acompanhava o Joe Rogan. E aí quando saiu um programa daqui, eu fiquei, olha só, é tipo o Joe Rogan, só que em português. O Monark, olha só o Monark, né? Eu assistia ele jogando Minecraft. Esse careca gordo esquisito aí, eu não sei quem é. Mas legal também. Carioca, engraçado, bacana. E eu assisti o Flow. Até que o Monark começou a enlouquecer no programa. E a minha teoria para a loucura do Monark é justamente a seguinte. Como eu já falei para vocês, o Monark, ele é burro, se acha inteligente e tá sempre sob efeito de maconha. Por que eu digo que ele tá sempre sob efeito de maconha? No começo do Flow, o Igor falava que se o Monark ficasse 2 dias sem fumar maconha, ou 1 dia, eu não lembro, ele ficava maluco. Ele ficava puto com tudo, instável, enfim, ele ficava louco, tá? Então, vamos lá, se você é uma pessoa que precisa de uma substância no seu organismo para você ficar bem, quer dizer que no seu estado natural você não tá bem, tá? Se é um remédio, tudo bem. Recomendação médica, você tem que tomar o remédio para você ficar bem. Mas isso quer dizer que seu organismo não está ok, certo? Certo. Se você faz uso de uma droga, e eu não vou diminuir aqui o que a maconha é, ela é uma droga, assim como o álcool é uma droga, assim como o cigarro é uma droga. Deveria ser proibido do jeito que é? Não. Deveria ter uma matéria no Fantástico falando sobre o Ice e botando um contador que começou a fumar maconha pra se aproximar da filha. Esse cara é burro pra caralho. Ele foi consumido pela maconha porque ele é burro, não é por causa da maconha, é porque ele é burro. Tinham muitas outras coisas que esse velho fudido podia ter feito pra se aproximar da filha. Fumar maconha devia estar no fim da lista dele, tá bom? Continuando. Me perdi. Eu tomei muito café hoje, por isso que eu tô elétrico e eu tô gravando de manhã também, eu tô meio maluco. Calma aí. Eu vou fazer uma pausa pra mijar e já volto. Então tá. Mijei. Voltando. Então, o Monark vinha
né, no Flow, o maior podcast do Brasil, completamente chapado, somando isso à sua burrice, e somando a sua burrice a impressão que por algum caralho de motivo ele tinha de que ele era muito inteligente, e começava a cagar regras e teses absurdas sobre o mundo. E que tá tudo bem, quando você é um maconheiro que tá numa rodinha de maconheiros, você vai cagar algumas regras, você vai falar algumas merdas, e aí vai todo mundo rir e falar, caralho, viu lá o Monark? Tá chapado pra caralho, doidão, entendeu? É isso que vai acontecer. Só que ele não estava numa rodinha de maconha, ele estava no maior programa do Brasil, e aí o maior podcast do Brasil, né? E aí ele cagava essas regrinhas dele, e se ninguém concordasse, ele continuaria falando as merda dele, e os comentários seriam, porra, Monark tá chapado, né? Porra, chapadão. Só que os comentários eram, caralho, o Monark até que é inteligente, né? Olha só essa teoria do Monark. Olha só, gente, o Monark, ele tá aí com a mente aberta pro mundo. Ele está vendo coisas que nós não estamos vendo. Sabe o nome disso? Droga na cabeça. Só que aí, quem seria pior que alguém chapado, drogado, com o cérebro derretido, falando merda? Sabe quem é pior que essa pessoa? A pessoa que dá ouvidos a essa pessoa. Entendeu? Se você é uma das pessoas que ouve o Monark falando e fala, faz sentido isso aí, você é a mesma coisa de alguém que tá andando numa praça, chega um doidinho da praça, fala com você, conta a história da vida dele, conta uma teoria absurda, um doidinho da praça chega pra você e fala, ei, psiu, vem cá, tu sabia que os cachorros, escuta o que eu tô falando, os cachorros, eles são espiões da KGB. Sabia disso? Todo mundo que tem um cachorro em casa acha que tem um pet, um amigo, mas na verdade eles são agentes infiltrados da KGB. Sabe como eu sei isso? Porque eu era um desses agentes. Eu era um cachorro infiltrado numa casa, mas eu achei muito errado tudo aquilo e eu fugi. E é por isso que eu estou nessa situação. Tá bom? E aí você escuta o que esse cara fala, você chega em casa e pisoteia a cabeça do seu cachorro. É assim que eu vejo você que concorda com o Monark. Você tá ouvindo um maluco, um doidinho de praça e tá achando que ele tá falando sério e que ele é gênio. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a concordar com o Monark, ele começou a se achar cada vez mais inteligente e deu no que deu. Agora, tudo que ele fala, ele acha que tá certo, e tudo que ele fala e alguém discorda, ele fica maluco e chama a pessoa de burra. Você é burro! E isso ficou muito claro no debate, né? E outra coisa também, debate. Esses debates de internet são o maior câncer que já criaram, porque, primeiro, não devia ter o nome de debate, tá? Porque essa galera vai lá pra fazer corte pro Instagram. A galera vai lá, menos o Monark, porque o Monark não tem mais Instagram, porque ele não pode ter. Mas a galera geralmente vai pra esses debates pra fazer corte pro Instagram. E se você vai pra um debate sabendo já qual é o discurso que você vai fazer, e sabendo já o que é que você vai postar depois do debate, isso não é um debate. Você não tá abrindo as portas pra ser convencido de porra nenhuma. Você tá indo lá pra ter um palanque, tá ligado? Pra ter uma mídia. Por que você não vai num podcast pequeno? Eu nunca vi ninguém num podcast pequeno pra debater. Entendeu? Não vai. Porque você não quer ser convencido. Você quer o público daquele podcast. Tá ligado? Daquele programa. O que quer que seja. O que quer que seja. Aê, consegui falar uma palavra. Tá ficando longa, né? Essa sessão sobre o Monark. Basicamente, o que eu quero dizer é que o Monark foi injustiçado porque ele vinha a todo momento
chapado na internet, e as pessoas começaram a concordar com o maconheiro, começaram a concordar com teorias de um maconheiro, e deu no que deu. Ele acabou achando que tudo que ele fala é super inteligente, super genial, e aí ele surtou, né? Porque se ele já tinha esse problema com maconha quando tava rodeado de pessoas, né? Quando ele tava ali morando na casa do Flow, tava todo mundo ali junto com ele, se ele já tinha problema com maconha nessa época, se ele já era meio paranoico nessa época, imagina agora que ele tá isolado nos Estados Unidos, sozinho, sem nenhum amigo. Ele fala isso sempre. Eu tô aqui sozinho, não tem ninguém, não conheço ninguém, fico aqui na minha casa, fumando minha maconha e jogando. Esse cara está louco, pessoal. Esse cara está maluco, tá bom? Você tem que olhar pra ele ou com pena ou achar graça. Eu olho com um pouco dos dois. Eu olho pra ele, aí eu rio pra caralho do que ele tá falando, e depois eu fico com um pouco de pena dele, porque ele realmente foi consumido pelos problemas do que ele acha que existe no mundo, né? Porque existem problemas reais no mundo. Então, imagina você somar os problemas reais do mundo com problemas que você criou na sua cabeça. A vida desse cara é desgraçada. Entendeu? A vida desse cara é um inferno. É uma merda. Ele tá a todo momento com medo de tudo. Porque ele acha que a esquerda tem todo um complô para perseguir ele, e que a qualquer momento algo pode acontecer com ele. Ninguém liga pra você, monarque. Tá bom? Viva a sua vida feliz. Para de falar. Para de achar que o mundo tá contra você e que você vai morrer. Você vai pisar na rua e vai vir um míssil secreto da China e que vai entrar na sua uretra, sair pelo seu cu, e 3 semanas depois você vai morrer e ninguém vai saber que você foi assassinado pelo governo chinês. Isso não vai acontecer, cara. Tá tudo bem. Tá bom? Se der merda, não vai dar merda pra o monarcão. Tá bom? É isso. Ele foi completamente estragado pelo público dele. O público dele mimou ele, fazendo com que ele achasse que era muito inteligente, muito avançado intelectualmente. E aí agora, meu amigo, fudeu, tá? E aí as pessoas agora estão achando que ele enlouqueceu. Só que foi um processo gradual. Quem viu os primeiros flows sabe que chegou ali na metade... Ele passou, 3 anos no flow, né? Quando chegou ali em 2 anos de flow, ele já tava alucinado. Tudo era o mesmo assunto. Ele tava aqui com um político, ele tava aqui com um influencer, qualquer pessoa, ele puxava os mesmos temas. Não, e aí a esquerda, né? Não, porque Lula, né? Porque... O que você acha da liberdade de expressão, cara? Ele tava uma conversa nada a ver, ele parava. E a liberdade de expressão, hein, cara? O que é que tu acha, hein? E a liberdade de expressão, cara? Entendeu? Então, assim... Deixa o cara. Para de dar atenção pro cara. Porque senão ele vai enlouquecer cada vez mais. E o próximo passo dele pra provar que a liberdade de expressão é irrestrita, ou que tem algo acontecendo no mundo, vai ser se matar pra mostrar pro mundo que... Sei lá. Ele vai acabar se matando se ele continuar nesse pique, entendeu? Então, por favor, deixa o monarca em paz. Quando ele aparecer, não fala nada, nem comenta nada. Não comenta nada. Assiste, não dá like e não comenta. Assiste, se diverte, mas não dá atenção, porque ele vai achar que tá ficando doido. Mais ainda, ele vai ver 1 milhão de views no vídeo dele e não vai ter comentário nenhum, nem curtida nenhuma. E aí ele vai achar que o canal dele tá quebrado e pode ser que ele pare, entendeu? Então, é isso. É muito difícil você ser maconheiro no Brasil quando a referência de maconha para as pessoas que não sabem o que é maconha é o Monark, né? Então, Monark, pare de fumar maconha, por favor. Eu tenho quase certeza que no dia que o Monark passar 2 semanas sem fumar maconha, ele vai voltar renovado, entendeu? Ele vai voltar assim, outra pessoa vai chegar e falar: pessoal, eu tava em surto, hein? Eu tava há 4 anos em surto, ninguém percebeu, mas eu agora tenho a clareza de que eu estava maluco, e perdão por ser essa figura grotesca, tá? É isso que eu acho da situação aí do Monark. E, gente, para de fazer debate na internet, tá bom? Ou para de chamar de debate.
para de chamar de debate. Quando eu vi aquele debate dos comediantes, eu tive vontade de rasgar o meu cu no meio e me virar do avesso, pra sair na rua virado com o cu do avesso. Ninguém tinha nenhum argumento bom pra defender o ponto. Todos os argumentos, por exemplo, todos os argumentos do Nil Agra eram os mesmos argumentos que o Rodrigo Marques já tinha usado e que são uma merda. Ah, porque você vai prender o Leonardo DiCaprio por fazer um racista? Você vai prender o Christoph Waltz por fazer um nazista? Não, porque é um filme. Tem um contexto, tá tudo ali. Assim como o show do Léo Lins tem um contexto. Você tinha outros argumentos muito mais inteligentes pra usar nessa merda desse debate, mas você é limitado, você é burro, tá bom? O Nil Agra, tá? Pra quem não sabe quem é o Nil Agra, ele é um comediante, ele já teve fama pra caralho, ele lotava teatro direto, ele já teve o auge dele, mas agora ele aparentemente tá fudido e tá tendo que discutir na internet com as pessoas. E aí ele sei lá, soltou uma patada, soltou alguma coisa sobre a Carol Delgado e aí ele unleashed the beast, entendeu? Ele liberou a fera e assim, eu, que não sou porra nenhuma da comédia, tinha pelo menos umas 6 histórias merda do Nil Agra pra contar, entendeu? Tá ligado? E eu não sou porra nenhuma, mas eu sabia de algumas histórias do Nil Agra que ele provavelmente não iria querer que ninguém soubesse, entendeu? Imagine a Carol Delgado, que tá no auge aí, né? Tá aí nos clubes de São Paulo, que é onde o Nil Agra faz show, então com certeza ela sabia muito mais coisa do que eu. E isso foi provado por 3 dias de comida de rabo que ela deu no Nil Agra, né? E aí, por a Carol Delgado já ter feito o trabalho de expor todas as merdas do Nil Agra, eu, nesse momento, me senti na liberdade, nesse programa aqui, me sinto na liberdade de contar a minha experiência com o Nil Agra. Então está começando aqui o quadro. Não está começando quadro nenhum, tá bom? Não está começando quadro nenhum. Eu só vou contar uma história sobre o Nil Agra. Mas antes, pausa pro cigarro. Eu queria muito poder tocar música aqui. E aí nesse momento eu falaria: e vamos ouvir agora... qual a música? E vamos ouvir agora Dynamite, de Rihanna. Não é de Rihanna essa música, né? Ah, foda-se, tô maluco já, tá? Já volto. Vá fumar um cigarro, tá bom? Ou maconha. Fuma maconha aí, cara. Fuma maconha, fuma um icezinho. Você é contador, você quer se aproximar da sua filha, fume maconha, tá bom? Já volto. Você está sintonizado no Tigrada Podcast. Fique agora com Sexy Bitch, do David Guetta. E aí as pessoas agora elas estão surpresas, né? Depois do debate, do último debate, né? Tem que chamar de debate porque tá no título dos vídeos, né? Mas não é debate porra nenhuma, né? São 2 pessoas querendo fazer corte pro Instagram. Esse do Gaia Fato nem foi tanto, porque eu acho que ninguém quer ter um corte no Instagram debatendo com o Monark, né? Então eu acho que no caso do Gaia Fato e do Monark, o Monark nem tem Instagram, né? Pra publicar porra nenhuma. Mas a maioria dos debates hoje na internet, acho que todos, tirando esse do Monark e do Gaia Fato, que foi basicamente o Gaia Fato tentando explicar coisas pro Monark e o Monark não entendendo, porque outro problema do Monark é que ele não sabe o significado das palavras. E basicamente esse debate aí foi um professor de história tentando debater com o aluno do fundão, né? E não o aluno do fundão que é o engraçadão, mas o aluno do fundão que é só burro e não tem amigos, né? E aí o Gaia Fato passava 10 minutos tentando explicar alguma coisa pro Monark. E o Gaia Fato terminava e o Monark respondia:
quanto tu tem de altura? E eu fiquei um pouco puto que o Gaio Fato não respondeu essa pergunta, só porque ele é baixinho, entendeu? E aí o Monarca pergunta, quanto tem de altura? E aí o Gaio Fato não responde, e aí ele assume, tem 1,70, né? Pô, tem pessoas que tem 1,90, então existe uma hierarquia genética porque tem pessoas mais altas que as outras, entendeu? Tipo assim, não faz sentido nenhum. Se ele queria falar de hierarquia genética, tinha tantas outras coisas que ele poderia falar para essa teoria dele de hierarquia genética, só que ele sabe que todas as outras coisas que ele falasse seriam mal vistas, né? Se ele falasse, tem pessoas mais inteligentes que outras, então existe uma hierarquia de inteligência. Eu já vi ele usando esse argumento, e aí seria muito mal visto. E tem outras aí que seriam até crime, né? Então, ele tentou fazer com a altura o que ficou. Meu cérebro não aguenta gravar mais de 1 hora. O que ficou pior ainda, né? Ele ter. Ficou mais burro ainda ele ter falado de altura, né? Hierarquia genética relacionada à altura. Enfim. É bizarro. E aí estão tendo esses debates agora na internet, né? Que são basicamente duas pessoas, a maioria deles, duas pessoas tentando fazer corte pro Instagram. Algumas sabem disfarçar bem, outras nem tanto. E aí gera casos como um cara pergunta pro outro, pô, o que é que tu tomou de café da manhã? Aí o cara, poxa, essa é uma pergunta muito boa, mas eu estava lembrando da vez que meu sobrinho caiu do 10º andar e eu salvei a vida dele. Tá bom? É foda quando você tenta fazer uma piada e você se embola no meio da piada, né? A sina de ser um merda é muito difícil de carregar. Tá bom? E aí, dos debates que tá rolando na internet agora, o que mais me irritou foi o debate dos comediantes, né? Que foi Nil Agra, Thiago Santinelli, Rabin, mas Rabin não tava lá pra debater, ele entendeu que aquilo ali tudo era uma palhaçada e tava ali só pra espizinhar os caras. Vilela, que entrou no debate, porque só Deus sabe, e um velho lá, que eu acho que era do Cacete Planeta, talvez. E foi um dos piores debates que eu já vi na minha vida, porque se juntar todo mundo ali, tem uma alfabetização no máximo, entendeu? Que é a do Santinelli, que supostamente é formado em Direito. O cara ser formado em Direito e não conseguir argumentar contra Nil Agra. O cara é formado em Direito e não conseguiu debater com Nil Agra. Tá bom pra você? Enfim, e aí esses debates sobre a comédia estão gerando muito conteúdo interessante pra internet. E um deles foi justamente com o Nil Agra, que foi ele versus Carol Delgado. O que aconteceu? Por algum caralho de motivo, ele deu uma alfinetada na Carol Delgado, eu acho. Ele falou alguma coisa sobre a Carol... o filho da puta da moto passar. Ele falou alguma coisa da Carol Delgado e ela tava quieta no canto dela. E assim, eu acho que foi uma das coisas mais burras que ele já fez na vida dele. Porque, por exemplo, eu não sou porra nenhuma no meio da comédia. E eu tenho pelo menos 6 histórias do Nil Agra que ele não gostaria que eu revelasse. Então, imagina quantas histórias a Carol Delgado tinha. Porque ela não tem mais, porque ela já soltou todas, né? E aí, já que a Carol Delgado já fez o trabalho de expor todos os podres do Nil Agra, né? Ela falou lá que ele é corno, acho que a maioria das pessoas sabe disso. Ela revelou lá que ele é cheirador, fica meio claro pela cara dele,
e revelou que ele tem pau pequeno e é broxa. Tá bom? Essas foram algumas das coisas que ela revelou sobre o Nil Agra, que ficou caladinho nos stories. Foi muito impressionante isso que ele fez, tá? Eu vou correr o risco de parecer um lacrador aqui, mas, pô, ficou muito claro a tática que o Nil Agra usou pra tirar a Carol Delgado de maluca, né? Porque a Carol Delgado fez milhares de stories, eu acho que passou do ponto um pouco, ela ficou tocando muito nesse assunto por muito tempo, mas tudo bem. E ele não falou nada no story dele. Só que ele respondia todas as mensagens do direct que comentavam essa treta. Então, não é que ele não tivesse nem aí pra treta. Ele queria parecer no story dele que ele tava cagando pra história, né? Pra ela parecer a maluca de tipo, ó, eu tô aqui calado e ela continua falando por 3 dias. Mas não foi isso que aconteceu. Ele ficou falando por 3 dias, só que ele ficou falando ali nas escondidas sobre o assunto. E aí, já que ela já fez esse trabalho de exposição, eu me sinto agora na liberdade de contar a minha experiência com o querido Nil Agros, tá bom? Pra você que não sabe, eu sou de Recife, que por acaso também é o lugar onde Nil Agra nasceu. E de vez em quando ele vem fazer show aqui e eu conheci ele em uma dessas ocasiões, né? Ele se apresenta geralmente no mesmo clube que eu me apresento, e aí eu tive show acho que um dia antes, aí o dono do clube falou, Nil Agra vem aí amanhã, chega aí pra ver o show dele, aí eu fui lá. E bom, cheguei, tava de boa, e aí chega-me o nosso querido Nil Agra. Ele chega... Uma coisa que eu percebi sobre esse comediante grande é que eles sempre andam em bando. Todos os comediantes maiorzinhos assim que eu conheci, todos eles andam meio em bando, sabe? Com os próprios amigos dele, assim. E aí eu olhei assim, tá legal. E aí ele veio falar com as pessoas, né? E aí o que foi que eu percebi sobre o Nil Agra? Ele não consegue se comunicar de uma forma que não pareça um texto de stand-up. Tudo que ele fala parece um beat. Tudo que ele fala parece que ele tá fazendo um show particular para todas as pessoas. Entendeu? E eu até gosto do texto dele. Então toda vez que ele vinha falar com a gente, eu achava realmente que ele tava testando piada. Entendeu? Ele tava ali exercitando. Mas eu percebi que ele fala assim com todo mundo. Tudo que ele fala... Por exemplo, ele chegou, deu boa noite pra gente e perguntou o nome do meu amigo. Aí meu amigo falou, meu nome é Jairo. Aí ele fez, porra, por um O, tu não é a coisa que eu mais odeio, tá ligado? E saiu. Quê? Por um O, você não é a coisa que eu mais odeio. Que é Jair, supostamente. Entendi. Legal. Começou bem. E aí ele continuou lá, e aí tem um comediante aqui que é Uber. E aí ele tava trocando ideia, a gente tava trocando ideia, e aí esse meu amigo, porque eu sou Uber, né? Aí o Nil Agra foi e falou, então quer dizer que você é formado em engenharia? E deixou. Caralho, tudo dele é um beat. E aí, continuou a noite, ele fez o show dele, que inclusive parecia menos beat do que todo o resto, toda a conversa que eu... Deixa passar o demônio. Vou usar as palmas. Palmas pra a moto. Eu acho que é isso que ele quer, né? Palmas. Essas palmas são meio longas, né? Essas palmas são meio longas. Eu acho que eu tenho que botar outra aqui. Enfim, e aí eu fiquei meio, caralho, esse cara só se comunica em stand-up, né? Estranho. E aí acabou o show, ele fez o show dele, saímos, fomos ali pra fora e começamos a fumar la ervita. Tá bom? Fumar la Eva. Banda Eva. Não é. Banda Eva? Banda Eva existe? Deve existir, né? Meu Deus, eu tô ficando louco já.
O que eu tava falando? New Agra. E aí acabou o show. E a gente foi ali fumar maconha e ficaram 2 grupos distintos, né? Ficou o grupo meio que dos Open e de outros comediantes que estavam fumando aqui, e New Agra e os amigos dele e alguns comediantes do outro lado. Dado o momento, a galera começou a ficar chapada, juntou-se numa grande roda. Quando nos juntamos numa grande roda, o New Agra começou a fazer o stand-up dele ali pros amigos, né? Pra gente, no caso. O que já é muito estranho. Conversa normal, cara. A gente não tá mais no palco. Fala com a gente normal. Não precisa ficar fazendo beat o tempo todo. A gente sabe que você é comediante e a gente sabe que você é bom minimamente. Então, calma. Só que ele continuava lá. Eu não consigo lembrar o que é que ele falou. Só que aí, dado o momento, ele começou a falar da ex-mulher dele. E aí, o que eu achava que era tudo um beat, começou a ficar claro que, na verdade, era só... Ih, será que tava mutado o microfone? Eu espero que não... Se tava mutado, fudeu. Perderam metade do programa. Ele começou a falar da ex-mulher dele. E aí ele começou a ficar maluco. E ficar puto de verdade. E foi aí que eu entendi. Caralho, esse cara... Não é que ele tá realmente fazendo beat. Ele foi consumido por esse meio, por essa forma de se comunicar, entendeu? E ele agora só consegue se comunicar como se fosse fazendo um texto de stand-up. E aí, quando você junta os pontos, né, de que, caralho, ele basicamente, nos últimos 2 anos, perdeu tudo, né? Você não sabe, o New Agra, ele era grande e tal, lotava teatro pra caralho, e hoje ele não lota um clube com 40 pessoas, entendeu? Então, ele tá total em decadência. E aí, você, que não é bom em porra nenhuma, ele era bom em basquete, eu acho. Ele quase jogou profissional, mas eu acho que ele se machucou. Então, o New Agra teve uma desilusão com basquete, por exemplo. E aí ele achou outra coisa que ele supostamente é bom e que dá um sustento pra ele. E essa outra coisa também foi tirada dele, além do outro comediante que roubou a mulher dele, que além de ser mulher dele, era a produtora dele. Não só isso, ele tá com dificuldade pra ter relação com os filhos dele, porque a mulher parece, segundo ele, né, uma filha da puta, e tá levando os filhos dele pra longe. Então o New Agra perdeu tudo, irmão. E a única coisa que supostamente sobrou pra ele é o stand-up. Então ele se segurou tanto nisso aí, que o stand-up se fundiu nele, e ele agora é um com o stand-up. Entendeu? Então você aí que tá pensando em se tornar comediante, cuidado. A comédia é quase como o Ice. Se você usar demais, você vai acabar como o contador lá, que ficou internado porque fumou maconha pra se aproximar da filha. Então tome muito cuidado com o stand-up. Senão você vai ficar consumido por ele, você vai ser consumido por ele, e toda vez que alguém der boa noite pra você, você vai olhar pra cima e falar: boa noite? Boa noite? O que é que tem de bom nessa noite, hein, gente? Uma coisa que eu não entendo, né? Por que a gente dá boa noite pras pessoas? Se a noite da pessoa estiver ruim, né, pessoal? Se a noite da pessoa estiver ruim, o que é que a gente vai fazer, hein? Aí você fala o seu nome pra ele: ah, meu nome é Pedro. Pedro? Ah, então você vai escrever a minha Bíblia, hein, Pedro? Entendeu? É uma piada bíblica. Você vai escrever a minha Bíblia. Que eu sou o seu Jesus, né? Que eu sou o comediante. Entendeu? Então, cuidado pra você não ser consumido aí pelo stand-up e acabar se tornando um chat GPT de beat de comédia, tá bom? Então, muito cuidado pra você não ser consumido demais por uma coisa e acabar se tornando um chat GPT. Você vira um prompt. As pessoas falam uma coisa pra você e você responde com piada, com comédia. E eu já fui um cara assim. Não com a comédia. Eu era assim com a filosofia. Tá bom? A mesma coisa que aconteceu com o New Agra aconteceu comigo, só que com a filosofia. Eu me tornei um prompt. Eu me tornei uma inteligência artificial da filosofia. Se alguém falava alguma coisa pra mim, eu começava a cagar
regra de filosofia e começava a falar de Platão do nada. Eu tinha que inserir Platão nas conversas porque eu estava pesquisando Platão na época, então qualquer coisa que alguém me falasse, eu tinha que falar, isso aí é tipo Platão, né? Isso aí é tipo a eudaimônia de Platão, né? Você vira um prompt, entendeu? E eu, pra não dizer que eu só tô falando mal das pessoas aqui, eu trouxe um texto, um comentário que eu escrevi no YouTube há 4 anos, no auge dos meus 21, respondendo, acho que sobre Olavo, um vídeo sobre Olavo. E aí eu vou ler esse texto para vocês entenderem o que você ficar o que acontece quando você fica obcecado demais em alguma coisa e você acha que o mundo se resume àquilo e você vira um prompt daquilo, tá bom? Vamos lá. Apaguei o comentário com a outra conta, pois era a conta da universidade. Aqui a gente pode ver que eu já queria dar um tapa na cara da pessoa que me respondeu, não lembro, eu devo ter comentado com a conta da faculdade, aí apaguei e comentei em outra. Deve ter sido isso que aconteceu. E aí eu apaguei porque era a minha conta da universidade. Você é universitário? Não? Imaginei. Foi nesse pique. E aí eu continuo. Pois bem, vamos lá novamente. Puta que pariu, tá? Não sei se o senhor percebeu, mas em nenhum momento eu disse se havia lido ou não o livro de Olavo de Carvalho. No fim das contas, eu li. Mentira, eu não li porra nenhuma. Eu li 2 capítulos do livro de Olavo. Mas isso não vem ao caso. Claro que não vem ao caso. Tu não leu? E confesso que não reative. Confesso que não reative. Tá bom? Meu amigo, retive. Não reative muito do conteúdo que havia ali. Não é ad hominem se eu não ataquei a pessoa Olavo de Carvalho, mas sim critiquei o seu discurso. Você diz que não vai por cabeça de ninguém, mas ainda outra vez, se utiliza de alguma autoridade, entre aspas, intelectual para validar o que dizes. Ai, meu Deus. E o pior, tá errado, né? Porque eu falei, você diz, e depois o que dizes. Não é? Tu dizes, ou você diz, e no final tem que ser pra validar o que diz, tá bom? Fica a dica aí, eu do passado. Vamos lá, amigo, se liberte. Ai, meu Deus. Quanto à utilização da alegoria da caverna aí, o que eu falei, eu tinha que inserir Platão em toda a conversa. Lamento informar aqui, no contexto da obra, que não sei se você leu, me refiro à República de Platão. Platão, pela voz de Sócrates, deixa claro que a liberdade individual, através da verdade, não seria suficiente para o alcance da felicidade. Eudaimônia. Caralho, eu meti a palavra em grego num comentário de YouTube. Tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Tá bom. O alcance da... como é? A liberdade individual, através da verdade, não faz sentido isso aí. Não seria suficiente para o alcance da felicidade. Eudaimônia, que, também no contexto antigo, era o objetivo de todo e qualquer indivíduo. Por isso, caso lhe seja familiar, puta que pariu, o filósofo, aquele que se libertou das correntes, deve retornar à caverna e, mesmo que seja visto como um tolo, guiar os outros a subirem para a superfície. Cuidado quando for usar citações. Assim como um guru, você pode acabar se utilizando delas a seu favor, sem ter assim o respeito pela verdade. Acabou-se. Tá bom? Então, muito cuidado com filosofia e comédia. São 2 coisas... O resumo do programa de hoje, tá? Muito cuidado com filosofia, muito cuidado com comédia e muito cuidado com ICE, caso você seja um contador, pai de família que quer se aproximar da sua filha. Tá bom? E assim, com esse belo texto, né? Com esse belo testículo, eu encerro esse maravilhoso programa, o Tigrada Podcast. Se você ouviu até aqui, eu acho impressionante, parabéns. Se você ouviu até aqui, dá um
gostinho aí para que outras pessoas possam escutar essa bela obra. Se inscreva, né? Para que você possa escutar as próximas belas obras. E é só isso que eu quero que você faça. E comenta também, porque o algoritmo adora que você comente. Tá bom? Então comenta aí qualquer coisa. Comenta... Eu sou maconheiro. Comenta isso aí. Não precisa ser de verdade, mas comenta. Só pra eu saber que você ouviu até aqui. Ou seja, não vai ter ninguém. Tá bom? Um abraço pra você aí que está ouvindo esse programa. Tchau.